galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se a semana inteira não decepcionou, o que falar da sexta-feira, né? Enfim, dispensa comentários. Gente, hoje Eduardo Bolsonaro vai deixar que a gente fale do Lula. Não é que não teve acontecimentos ao longo do dia de ontem, a CNN conseguiu acesso à carta na íntegra. A gente vai ver alguns trechos aqui do que realmente foi enviado para você sabe quem, e comentar algumas coisas que aconteceram, falar um pouco da repercussão do Eduardo, falar da entrevista da Veja. Saiu uma nota, rapaz, na Bela Megali que... Vou te falar, viu? A gente vai chegar lá, 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 a gente vai chegar lá. Aí hoje a gente fala do Lula, do irmão dele, da CPMI, do INSS, falaremos da pesquisa de ontem, da Atlas Intel, e a que já tinha saído do IPESP. Vamos falar do Jornal Nacional, né? Meio que humilhando o Lula publicamente, pra muita jogando contra. A Mirelitão jogando, né? As cartas na mesa, assim, quase que desistindo, porque a Moody reviu a nota do Brasil, apontando que a coisa tá meio complicada, né? Não tem como levar mais a sério o país. Arminio Fraga chorando, enfim. Muita coisa pra gente comentar na segunda parte. Hoje, Lula, infelizmente, pai, a gente vai ter que falar do senhor. Mas vamos lá. Começando pelos assuntos de maior repercussão, são as questões internacionais. Quem deu o tom no dia de ontem, porque saíram outras coisas na imprensa, mas análises. Ai, Bolsonaro fazer isso, pode fazer isso. O que tá por trás dos interesses do Eduardo? É análises, conjunturas, sabe? Já falo 2026, toda aquela ladainha de sempre. Assim, um monte de análise sem pé nem cabeça, mas fatos novos, né, ao longo do dia de ontem, que eu acho que tem algum tipo de relevância. Tem aqui a CNN, que na verdade não é nem de ontem, mas só para reforçar, governo e Supremo abrem linha direta sobre sanção dos Estados Unidos. Você vê, né? Bacana. Na verdade, ontem saiu uma nota no Globo que a Suprema Corte Brasileira tá meio chateada com o Itamaraty. Porque o Mauro Vieira, ele teria ficado aí de passar lá, bater um papo, né? Pra atualizar a galera, e meio que ele não pôde ir por conta de compromissos. Mas enfim, o governo federal estabeleceu uma linha direta de comunicação com o Supremo em resposta às recentes ameaças. A situação tem gerado preocupação crescente entre as instituições brasileiras. O Ministério das Relações Exteriores mantém contato constante, especialmente com o ministro Luiz Roberto Barroso, na tentativa de evitar uma possível crise diplomática. Diplomatas e interlocutores do ministro Mauro Vieira estão mantendo o Supremo atualizado sobre as medidas em estudo para lidar com a situação. No entanto, divergências entre diplomatas e membros do Supremo sobre a gravidade da situação, com alguns considerando prematuro tomar providências imediatas. Assim, eu fico pensando, qual a providência que o pessoal tá querendo tomar? Fazer o quê? Vai prender o Trump? Vai mandar derrubar o perfil do Trump? Vai uma busca e apreensão? Vai mandar PF atrás do Trump? Não, assim, de coração mesmo, porque eu fico sem entender quais seriam as providências que seriam tomadas. Mas tudo bem, né? Aí a CNN continua falando, embora o ministro tenha minimizado o impacto pessoal de eventuais sanções, afirmando não ter vínculos significativos com os Estados Unidos, o Supremo demonstra preocupação institucional. A Corte não deseja ver um de seus membros mais proeminentes enfrentando sanções de um país estrangeiro, especialmente considerando as relações cordiais entre Brasil e Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal entende que o governo precisa estar atento e pronto para responder a qualquer indício de ação do governo americano que possa afetar as instituições brasileiras e a soberania nacional. Aí é aquele ponto que, ao longo da semana, nenhum jornalista até o momento conseguiu explicar como a soberania nacional vai ser afetada. É uma pergunta realmente... Estamos em busca de resposta. Como a soberania nacional? Ou eles vão ficar impossibilitados de exercer o papel, né? Lula, as instituições, ministro, juiz. Mas enfim, né? É a narrativa aí que circula na imprensa. Mas o fato mesmo, principal, tá aqui, ó. Aqui. Primeiro, Caio Junqueira vem para trazer a confirmação. Governo Lula confirma a CNN ter recebido carta dos Estados Unidos com crítica ao ministro. Confirma. Aqui, bonitinho, etc. Tudo mais. Aí aqui é a primeira nota. Acho que o Caio Junqueira aqui
deve ter acabado de receber o documento, né? Começou, opa, isso aqui é real mesmo, vou fazer uma matéria mais completa sobre isso aqui. Então, meteu lá, já manteve uma manchete, já conseguiu uns clickbait lá pra CNN. E aí ele voltou depois, já no final da noite de ontem, né? Pô, 9h40 da noite de ontem. Atualizou já hoje, 31 de maio. Carta dos Estados Unidos ao ministro. Ordens brasileiras não valem. Leia a íntegra. A Junqueira fez a matéria, ok, bem ok, né? O resumo dele. Mas eu acho que ler na íntegra é um pouquinho diferente do que ele colocou, né? Mas vamos ver. A carta encaminhada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao ministro o alerta de que ordens judiciais brasileiras não são executáveis dentro dos Estados Unidos a não ser que sejam reconhecidas pelo país. Aí coloca ali um trecho. Também não diz que não nos posicionamos sobre a aplicabilidade das diversas ordens. Desculpa, também diz que não nos posicionamos sobre a aplicabilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam a Rumble a agir dentro do território brasileiro, que é uma questão de lei brasileira. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam a Rumble a realizar ações específicas nos Estados Unidos, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis nos Estados Unidos. O alvo central da representação foi a suspensão do Rumble, determinado pelo ministro em fevereiro deste ano, após a empresa descumprir uma série de decisões, como, calma agora, momento histórico. Quem viu ontem, esqueci o nome do jornal, eu não sei o nome do jornalista da CNN todos, mas o pessoal começou a comentar isso daqui e eles começaram a trazer algumas informações, tem um vídeo de mais ou menos 4 minutos, e aí um jornalista de barba, ele começa a falar e esse vídeo já circulou. E a informação que ele passou tá aqui na nota do Caio Junqueira. Ontem, 30 de maio de 2025, Alan dos Santos foi cooptado pelo sistema. Virou jornalista. Acho que agora a gente tem que começar assim, ó. Se você já não gostava do Alan dos Santos, agora abre o seu olho. Se você gostava, abre o seu olho também. Porque Alan agora foi cooptado. Gente, Alan, todo mundo sabe que ele é um blogueiro bolsonarista da extrema-direita radical. A maior ameaça para o Brasil. Agora ele é jornalista? Pô, pera aí, velho. Tô brincando, né, gente? Pelo amor de Deus. Jornalista Alan dos Santos. A ordem, remover o perfil do jornalista Alan dos Santos. Rapaz, que coisa, viu? Mas é bom, Alan, eu acho que o Alan deveria se explicar, viu? Acho que ele deveria se explicar, falar se ele realmente foi cooptado pelo sistema ou não. Porque ninguém deixa de ser blogueiro do dia pra noite, viu? Não sei, tá estranho isso. E aí o pessoal nas redes sociais também tava pegando no pé por causa dessa coisa, né? Aí você vê, rapaz, a CNN, o Caio Junqueira não é um bolsonarista, o Caio Junqueira não gosta da turma da direita. E botou assim, e a turma da CNN falou isso na TV. Enfim, o bloqueio de repasses financeiros feitos ao Alan e a indicação de um representante legal da empresa no país. A carta é datada do dia 7 de maio de 2025 e foi endereçada ao Ministério da Justiça, tendo como destinatário final Ron, né, não sei, deve ser honorável, né, juiz, o nome dele. Como a CNN revelou na tarde desta sexta, o governo brasileiro confirmou seu recebimento no dia 27 de maio, às 15 horas da tarde. Você vê, né? Mandado dia 7, chegou dia 27 às 3 da tarde. O Correio Brasileiro atrasou uma crise. Uma confusão, crise não, uma confusãozinha, né? O Correio conseguiu aí dar 20 dias pra dar uma relaxada. Respira aí, pá, vamos aqui. Porque isso aqui podia estar rolando até desde dia 7. Desde dia 7. O documento busca explicar ao ministro o procedimento que deveria ser adotado para que suas decisões fossem aplicadas nos Estados Unidos. Aspas. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial americano para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante o tribunal americano competente. Depois segue. O tribunal americano, então, aplicaria a lei aplicável e determinaria se ordenaria a reparação solicitada contra uma parte sobre a qual tem jurisdição.
A lei americana prevê várias bases para o não reconhecimento que podem incluir o devido processo legal insuficiente ou a incompatibilidade com a lei americana que protege a liberdade de expressão. As ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos a menos que haja procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução dos Estados Unidos. Aí na sequência está lá, o Cajuqueira coloca a nota completa, né? A carta completa. Aí tá bonitinho, né? Tudo mais. Petição, resposta à petição 9935, Distrito Federal, prezado, vocês sabem quem? Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Divisão Civil. Aí começa assim a carta. Aí eu quero dar uma olhada em alguns parágrafos, só para ver, né, realmente o que é que estava nessa carta. Quando eles falam do Rumble, a parte do Rumble fala assim, ó: fomos informados pela Boys, os advogados do Rumble, blá blá blá, que receberam as ordens, isso, blá blá blá. Esses documentos judiciais, de acordo com as traduções fornecidas pelos advogados da Rumble, ordenar a Rumble, uma corporação organizada sob as leis de Delaware, um estado dos Estados Unidos, com sede principal nos Estados Unidos, bloquear contas associadas a uma pessoa identificada na plataforma de mídia social da Rumble, suspender a transferência de pagamentos para essa pessoa e fornecer ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente efetuados para essa pessoa. Essas supostas determinações à Rumble são feitas sob ameaça de sanções monetárias e outras penalidades. Tá na carta. Tá na carta, né? A galera não gostou disso, né? A galera tá reclamando disso, né? Tá na carta. Aí depois vai, ó. Não nos posicionamos quanto à aplicabilidade das várias ordens e demais documentos judiciais que ordenam que a Rumble atue dentro do território brasileiro. Não estamos aqui para colocar em xeque a sua soberania nacional, o que desmonta mais uma vez a turma da imprensa, né? Ah, soberania nacional está em xeque. Não, olha, não estamos aqui para querer falar como a sua lei funciona no seu país. Não, tu faz às vezes o que tu quer. O que é uma questão de direito brasileiro. No entanto, na medida que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respeitosamente, informamos que tais determinações não são ordens judiciais exequíveis nos Estados Unidos. E depois lá sai explicando, né, os itens, tudo bonitinho, aí todo o processo lá, como é que deveria fazer. Aí lá, pastor Tanaka também fala o seguinte: além disso, gostaríamos de expressar preocupações quanto à forma de entrega dos documentos à Rumble. Atualmente, não dispomos de informações suficientes para determinar o objeto ou a natureza do processo mencionado, incluindo se trata de matéria civil ou criminal. Contudo, na medida que o Tribunal Brasileiro busque ordenar que a Rumble realize ações no Brasil, a entrega dos documentos judiciais à Rumble nos Estados Unidos deve ocorrer por meio de um canal apropriado. Observamos que o cumprimento dos procedimentos adequados para a entrega de documentos judiciais por si só não determina se tais documentos têm efeito no país de origem, o que é uma questão de direito interno estrangeiro. Assim, né? A galera meio que deu enquadro, no final do dia, nos um enquadro muito respeitoso, falando: não, irmão, se controla aí, viu? Teu país é o Brasil. Não vem dar ordem aqui dentro dos Estados Unidos. E acho que acaba dando uma cutucadinha, né? Porque dá a impressão que o cara não sabe fazer o trabalho dele. Não, deixa eu te ensinar como é que tu entra em contato comigo. Aí eles estão listando, né? Fala da convenção de Haia, isso, se for fazer. Aí se for a questão comercial é por esse caminho, se for a questão civil criminal é por outros. A carta completa sai trazendo esses elementos. Vamos ver como é que vai ser a próxima semana. Aí, já botando aqui na sequência, essa matéria não é inventada. Bela Megali, ela não inventa. Ela coloca muita coisa que é opinião de pessoas, mas ela não inventa. Ela não inventa. Ela pode utilizar narrativas, mas ela não inventa. Se ela publicou isso, foi porque alguém foi atrás dela. Eu comecei a averiguar. Com certeza, eu acho que eu vou conseguir fechar, né, o funil dentro de alguns possíveis nomes. Não sei se vou comentar com vocês em vídeo, mas já tenho inclusive as minhas suspeitas.
Isso daqui é de uma canalice tão grande, rapaz. Tão grande, tão grande. Os integrantes do PL, né, envolvidos nisso daqui, segundo a Bela Megali, eu até suspeito de um, muito específico, que adora tomar catuaba. Mas olha essa nota. Aliados veem erro de Eduardo Bolsonaro ao se colocar como opção para a presidência. Eduardo se colocou a presidente? Ele se colocou? Ou ele respondeu uma pergunta sobre 2026 que a Veja fez para ele? Já começa daí. Aí, olha. Integrantes do PL e aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro. Que aliados são esses? Eu acho que são pessoas próximas mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se o Mário Frias estiver assistindo esse vídeo, eu acho que passou um nome na cabeça do Mário Frias agora. Você vê que o Mário Frias deu uma saída, né? Ele tá meio chateado aí, ele tem razão pra isso. Fala aí, Mário. Será que é? Eu acho que é, viu? Integrante do PL do Jair, de fora do partido, né? Considera um erro Eduardo se colocar neste momento com opção para concorrer à presidência? O movimento de Eduardo é descrito como equivocado por ir na contramão dos gestos de Bolsonaro, que vem se afirmando publicamente que ele será o nome na disputa de 26. Para aliados de Bolsonaro, ao se colocar como opção, Eduardo já sinaliza que acredita na prisão de seu pai e que o capitão reformado seguirá impedido de concorrer ao Planalto pela Justiça Eleitoral. Segundo pessoas próximas a Bolsonaro, Eduardo não fez esse movimento em concordância com a família. Já estão rifando Eduardo, já estão desmerecendo Eduardo. O cara é a capa da Veja, a semana foi dele, e aí a galera tá desmerecendo o cara. Em entrevista à Veja, olha a safadeza. Em entrevista à Veja, Eduardo afirmou, olha isso aqui agora, olha isso aqui, eu vou pegar até a caneta pra gente grifar de novo, grifar em cima. Eduardo afirmou que tem interesse em disputar a presidência. Eu tenho... Ih, rapaz, Eduardo não falou isso em momento nenhum. A Bela Megali não tirou isso aqui da cabeça dela. Alguém pediu pra colocar isso. Se essa for a missão dada pro seu pai. Ah, rapaz. Aí depois ela continua. Aí tu vê como a coisa é tão safada. Porque ela não coloca o contexto, ela não coloca a pergunta da Veja. E ela joga. E se colar, colou. Porque tá aqui a resposta do Eduardo. Ó. Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir. Onde é que tá falando assim, eu tenho interesse em ser presidente da República? Onde é que tá escrito isso? E quando o Eduardo fala isso, é por provocação da Veja. E, gente, não dá 2 linhas. Eduardo tá falando, eu acho que numa democracia normal, quem deveria ser o candidato mesmo deveria ser Bolsonaro, que, inclusive, lidera nas pesquisas. Tanto que a Bela Megali depois coloca, na entrevista, o deputado ainda diz que acredita na chance de reverter a inelegibilidade do pai. Cara, qual a necessidade de vocês destruírem a figura do Eduardo? Essa conversa já tá rolando já tem algumas semanas. É a turma do pragmatismo que tá aí na insistência que o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas, ele faz a pesquisa, só que entenda a coisa, ele não só faz a pesquisa. O Murilo Hidalgo é um agente político. Ele é o cara que vende para as pessoas quem tem chance e quem não tem. Então, essa conversinha eu já ouvi da boca de algumas pessoas. Já tem mais de um mês que, não, porque a gente tem que ter um olhar pragmático, a gente tem que começar a delinear as coisas. A gente já tá chegando no final de 2025, não dá pra ficar com quantidade de brincadeira. Temos que ser pragmáticos nesse momento e entender que é o momento de tirar o Lula. Temos que tirar o Lula. Meu único compromisso é esse. Não tenho nenhum interesse, nem tem interesse em fazer a campanha, nem nada, ganhar dinheiro, boletar milhões fazendo a campanha de ninguém. Não, ninguém tem. Pragmatismo. Eu já vi essa conversa. Tá demais. Tá demais. Rapaz, o PL aí, partido político, tem um braço de comunicação. Vocês podiam estar dando
É um empurrãozinho aí nas próprias redes do PL, Eduardo, ajudando aí a municiar até os próprios deputados. Tá feio, bicho. Tá feio. Tá feio. Eu tô fazendo isso aqui porque eu sei que vocês vão ver e vão ficar com isso na mente. Só que acima disso, querendo ou não, tem uma galera que me assiste. Tem uma galera que me assiste. E aí, do mesmo jeito que vocês fazem pressão de um lado, eu faço pressão do outro, né? Porque aí tá sustentável esse clima, né? Vocês têm que cuidar um pouco melhor do Eduardo, velho. Sabe? Pô, não sabota um cara comendo de 24 horas, não. É pedir demais. Vocês estão demais. Quem é, sabe. Quem é, sabe, gente. Bando de desgraçado. Aí, olha pra isso aqui, ó. Essa matéria da Globo, inclusive, fortalece esse tipo aqui de coisa que acontece. Tava passando no Twitter, eu vi o Tarquinho compartilhar isso daqui, né? Você liberar um bagulho triste. Tem que ficar implorando apoio dos Bolsonaro porque seus políticos cheirosos são tão pau mole que não conseguem nem vencer um Lula no auge da sua impopularidade. Aí tá ali, o Denvesto. Para Kassab, Bolsonaro apoiará algum Bolsonaro para presidente, não Tarcísio. Aí vem o Carlos Júnior, olha, liberal, ele acelera. E se eu fosse o Tarcísio, deixaria ele se dar mal. Lula reeleito e Bolsonaro preso, Tarcísio reeleito, egocêntrico e mimado. Não aceita que exista alternativa que não tem o sobrenome dele. Pronto. Tarcísio só existe por causa do Bolsonaro, não era ninguém. Era um ninguém, era um funcionário aí, é um ninguém. Mas Bolsonaro que não aceita. Tirou um monte de gente do nada, deu cargo, mas o errado é o Bolsonaro. Esse é o pensamento do liberal. Para compartilhar o Pablo Marçal, todos os deputados deram opinião ou postaram. O vídeo do Nicolas, todos os deputados também compartilharam. Quanto à reportagem da Veja sobre Eduardo, talvez a coisa mais importante que aconteceu desde que esse regime começou, só compartilharam José Medeiros e Mário Frias. Eu não sou político, nem influencer, nem jornalista, sou um eleitor do Bolsonaro, gado original, desde 2009, então me sinto bastante à vontade e não tenho rabo preso com ninguém. Quero saber, onde vocês, deputados, acham que estariam se Bolsonaro não existisse? Acham que teriam seus mandatos? Acham que estariam no PSDB, eleitos seguindo o Aécio Neves ou algo do tipo? Não, né? Acham mesmo que as pessoas vão esquecer? O Bolsonaro esquece. Esquece porque é um cara de bom coração. Mas eu não esqueço, não. Vocês têm dívida com o Bolsonaro. E com raras exceções, fora um ou outro que tem luz própria, qualquer um de vocês pode ser substituído na eleição por qualquer pessoa que o Bolsonaro decidir. Lembrem-se disso. Lembrem-se do Frota, da Joyce, da Dani Pimentel e de dezenas de outros que acharam que tinham alguma relevância política e hoje não se elegem nem para vereador chique-chique. Depois não adianta chorar e dizer que foi abandonado ou coisa do tipo. Bando de bunda mole. Aí agora, eu não vou falar nada, eu não vou falar mal, eu vou falar só bem. Cadê? Fazer assim, ó. Aqui a... Peraí. Deixa eu botar aqui assim, ó. Pronto. Lá. Bota nesse zoom aqui. Pronto. O Twitter tem uma ferramenta chamada listas. Como é que funciona isso? Você pode seguir várias pessoas, mas dentro da lista só aparece tweets de pessoas específicas, tweets, os compartilhamentos que essas pessoas fazem, dessas pessoas em específico, e em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo. Isso aqui me deu um trabalho para fazer, por isso que tá privado, eu não vou abrir para ninguém. Vai lá e faz igual. Tem 88 membros, deputados do PL, o que eram do PL. Você clicar aqui, vai aparecer o nome de todo mundo, né? Que é gente que você não sabe nem que é o nome, mas que é do PL. Que eu achei lá, tudo deputado. Até o do Paredão ainda tá aqui ainda, ó. O Yuri do Paredão saiu do PL, então eu vou tirar o do Paredão. Mas até a galera do PL Raiz estava aqui, né? Todo mundo aí. Todo mundo aí. Aí vamos dar uma olhada. Não vou falar mal de ninguém. Eu só quero dar os méritos. Porque, para vocês verem com os olhos de vocês. A gente tem um monte de deputado lacrador que não aguenta ver um vídeo, que já tem que pegar o telefone, assim, uma oportunidade de pegar o telefone na mão, se grava, grita, pede ajuda, por favor, compartilhe. Ele pede pra todo mundo compartilhar. Aí veja só, né? José Medeiros, compartilha aqui, né? O Eduardo na Veja, aparece.
O Eduardo compartilhando o próprio pai, né? O Jair, beleza? Aí vem aqui, Eduardo de novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E pra você ver que a galera... Não é que a galera não tá usando a rede social. Eles estão na rede social. Eles só esqueceram. Eles só esqueceram. Só esqueceram, né? Tá. Tá. Tá, calma, calma. Aqui, é o Eduardo compartilhando o Paulo Figueiredo, né? Tá, beleza. Ah, ah, ah. Arará, ararararará. Tatará, tarará, tarararará. Tatararará. Uhum. Ai, cadê, velho? Pera aí, velho. Calma que vai aparecer mais alguém, não é possível. É o Mário Frias, assim que, né, foi postado. Daniel Freitas compartilhou, né? Deu RT no própria Veja. Daniel Freitas aí, salve. Deputado federal, Santa Catarina. Tararara. Júlia Zandato. Acabou, acabou, acabou. 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 Acabou, 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 acabou. Capa da Veja. Falando sobre o assunto, né? Semana dele. Mas temos que unir a direita. É momento de união. A união da direita vale pra todo mundo, menos pra família Bolsonaro. Vale pra todo mundo! Pra todo mundo! Rapaz, imagine se fosse o Sabugosa, que adora fazer live na capa da Veja. Não, tá, não fosse Sabugosa! Se fosse Mendior, o Mendior! Eduardo, né? Essas coisas eu presto atenção e eu não acho que isso é aleatório. Se você acha que é uma bobagem, né? É uma simples bobagem, né? Realmente. A revista aí com anos de história no Brasil, Eduardo vai lá, aparece, a capa o retratando bem, dando destaque para ele como uma liderança no cenário nacional, no momento aí que estamos discutindo já eleições, no momento aí que o Centro Democrático vem jogando solto com o maestro Michel Temer, aí vem um cara lá do outro lado batendo, falando, não, peraí que o governo não é bem assim, falando o que tá acontecendo com o Brasil. Mas é isso, né? Aí depois, é isso aí mesmo, é isso aí. Por isso que tem que censurar mesmo. Vocês não vão mudar nada. Vai mudar o que censurar a rede social? Já tem uma espiral do silêncio. É o que eu falo pra vocês. Existe uma espiral do silêncio da direita permitida. Existe. Existe, não é aleatório. É igual o Felipe Trelli tava comentando ontem. Na última semana do Rebelo da entrevista pra Oeste, pra Gazeta, já tinha dado pro Brasil Paralelo, pra um monte de gente. Todo mundo quieto. Bastou a gente entrevistar o Aldo. Eita, que foi um choro pra tudo que é lado, né? 100% natural, 100% orgânico, 100% técnico. Começando a falar do Lula, o Estadão hoje tirou o dia pra bater no Lula. Mas tirou o dia mesmo. Eu não vou nem entrar em todos os pontos aí que o Estadão bateu, mas se você for lá, você vai ver que vai ter sobre isso. Aí tá falando da questão do IOF, que a gente nem vai comentar sobre o IOF hoje. Esse daqui é sobre a censura. Lula e Janja sonham com o modelo chinês. Lula voltou inspirado da sua viagem por Moscou e Pequim. Após trocar figurinhas com o ditador Xi, resolveu reativar uma velha obsessão do PT, controlar os meios de comunicação, agora sob o manto mais palatável da regulação das redes sociais. Desde que a Janja, em reunião com Xi, denunciou o viés de extrema-direita dos algoritmos, o Planalto se mostrou empenhado em retomar seu projeto de tutela sobre o debate público. Lula chegou a dizer que pediu a Xi o envio de uma pessoa de confiança dele para a gente discutir a questão digital. Ele citou particularmente casos envolvendo aí, né, mulheres, crianças, mas há razões de sobra para desconfiar dessa súbita cruzada moral, sobretudo quando Lula e Janja expressam, sem ressalvas,
admiração pelo modelo chinês, inclusive pelas suas prisões para quem desrespeita as regras, como disse a Janja. Está claro que as regras e as punições que inspiram Lula nada têm a ver com os valores de uma democracia liberal. As imprecisões e contradições só reforçaram a sensação de uma mistura de improviso e oportunismo. O governo ensaia novos projetos de lei para regulamentar as redes e acionou a AGU para pedir para o Supremo que antecipe a responsabilização das plataformas mesmo antes da conclusão do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Que eu realmente me pergunto, será que os caras vão... Porque isso não vai ser do dia para a noite, mas no longo prazo é basicamente desligar a internet. Espero que isso não aconteça. O pedido à corte, travestido de urgência incidental, parece mais uma manobra para contornar o debate legislativo e instrumentalizar o judiciário a serviço de ambições políticas. Os argumentos do governo em favor dessa ofensiva regulatória são os de sempre. Proteger a democracia, combater as fake news, discurso de ódio, promover um ambiente digital saudável. Mas a história ensina que esses pretextos escondem más intenções. Sob eufemismos como a democratização da mídia, o PT sempre tentou cercear a imprensa tradicional. Agora pretende aplicar o mesmo molde às redes sociais, onde não detém um monopólio da influência. O Brasil não vive um vácuo legal. A internet não é, como se diz, o surrado bordão terra sem lei. Quem diz, inclusive, é a turma da Globo News, né, Estadão? A Globo News tá enjoadíssima. Ai, olha, o Supremo deu tempo, o Congresso não quis, agora aceita. Mas como assim, filha? Tá louca? Tá achando o quê? Como se não tivesse... Tem lei no Brasil. Se controla aí, André Sadi. Crimes contra a honra, estelionatos, abusos, ameaças já estão tipificados. E o Marco Civil da Internet estabelece os parâmetros de responsabilização no ambiente digital. Rapaz, se lei proibindo salvasse, não tinha roubo. Não tinha roubo. A mão armada, não tinha latrocínio. Porque é ilegal, tá na lei. O povo não faz. Piada. O que está sendo feito aí? Até parece... Conversa mole. Os usuários são responsáveis pelo que publicam e as plataformas respondem sim, uma vez notificadas judicialmente, né, se elas não removerem conteúdos ilegais. Se notificar, tem que tirar. Não se nega que o Marco Civil possa ser aperfeiçoado. O Congresso está em posição legítima para discutir atualizações, sobretudo as mais consensuais, como mais transparência sobre algoritmos ou maior proteção às crianças. Mas há um abismo entre ajustes racionais e uma tentativa de ampliar por decisão de gabinete ou canetada judicial o poder punitivo do Estado sobre o discurso público. Lula já perdeu a batalha política no Congresso, quando não conseguiu viabilizar o pedido das fake news. Agora flerta com o que se poderia chamar de um judiciarismo de coalizão. Termo aí que quem colocou pela primeira vez no debate público foi o Christian Lynch, um petista no Valor Econômico. Em vez de vencer com votos, Lula tenta impor no tapetão institucional com o beneplácito de ministros que compartilham seus apetites regulatórios. Sensório, né? Aí eu fui pensando, quem serão esses ministros que o Estadão está falando? Quem serão esses ministros, rapaz, que gosta de perseguir? Esse tipo de aliança informal entre executivo e judiciário compromete a separação de poderes e põe em risco liberdades civis fundamentais. Toda regulação de discurso carrega o risco da arbitrariedade. E quanto mais o judiciário se afasta de seu papel de guardião da Constituição para agir como legislador putativo, maior a erosão da legitimidade democrática. Convém não se deixar enganar por narrativas higienizadas. A luta por uma internet mais segura pode ser justa, mas vinda de quem historicamente sonhou com agências de controle social da mídia, urge a necessidade de ser cético com isso. O risco não é a ausência de regras, é a manipulação das regras para calar vozes incômodas. Vozes da direita, né? Quem podia imaginar? Liberdade de expressão não é concessão do governo da vez, é cláusula pétrea da Constituição. Semana que vem volta o julgamento do artigo 19. Eu realmente quero ver até onde essa galera assim, porque, bicho, vai tirar a internet do Brasil? Vai ficar, no primeiro momento, vai ficar aí, vai ser gritaria, as plataformas vão tentar, sabe,
Mas quando começarem as judicializações, né, as notificações atrás de notificação, por que é que vai acontecer? O cara notifica para tirar, o cara que tirou uma coisa que não era para tirar, ele vai processar a plataforma porque tirou o conteúdo dele. Aí vai começar a gerar um caos. Vai começar a gerar um caos. Vai ser um caos, porque o cara assim, pô, mas não tinha que ter tirado. E aí? E a plataforma... Ah, a plataforma vai falar, cara, tá dando muita dor de cabeça. Vai dar ruim. Isso vai dar ruim em algum momento. Isso aqui é um dos motivos, possivelmente, que o Lula quer censurar. Por isso que o Lula não gosta de rede social. Aí, ó. Descolado da realidade, Lula perde 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E não é só o Lula, né? A gente também tem que ser humilde nesse momento. Temos que dar o crédito pro Sidônio. O Sidônio realmente tá fazendo um trabalho impecável. O que o Sidônio tá fazendo com o Lula, rapaz... O Sidônio tá desconstruindo tudo que a Globo fez durante 20 anos. E vamos falar dele. Vamos falar dele, rapaz. Lula brilhou essa semana. Aqui nem já dá pra gente comentar, mas vocês devem ter visto. Nem vou dar play aqui, mando lá com esse vídeo lá no Telegram. Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele seria eleito presidente. Lula. Deus mandou o povo sofrer porque o Lula tava vindo, rapaz. Sofre aí tua vida inteira, porque um dia o Lula vai vir. O cara é louco, né? É louco. É o Biden brasileiro. Tá igual o Biden. Sim, louco, alucinado. Aí, rapaz, essa semana, quem aparece no noticiário? Policial, né? Fraude no INSS. TCU manda investigar sindicato ligado a irmão de Lula. Ih, rapaz. Mas veja só, hein? O André Fernandes, deputado federal, ele fez um discurso bem interessante na tribuna, só que o discurso é longo, uns 7 minutos. Ele estava falando de uma coisa que aconteceu na Comissão de Segurança. Eles chamaram o André não foi, mandou um representante, porque tinham dito que o irmão do Lula não estava sendo investigado. Ele perguntou, mas e aí? Ele falou, não, está sendo investigado. Aí ficou assim, segundo o André Fernandes, tá uma informação meio cruzada, né? Mas e aí, o irmão do Lula? Tá ou não tá sendo investigado? O Sidnap aí do irmão do Lula é ou não um problema? Como é que a gente vai resolver isso daí? Eu não sei, né? Eu sei que, de acordo com a CGU, 77% dos aposentados que tiveram descontos vinculados ao Sidnap afirmaram nunca ter autorizado tais cobranças. Aí o Cláudio Dantas, ontem, com exclusividade, que realmente é exclusivo, ninguém falou sobre isso, publicou uma longa nota, que é bem interessante. Fala do cavalo, né, que é o presidente aí do Sidnap, fala da mulher dele, incorporadora. Mas o crucial, o que me interessa, me perdoa, Dantas. A matéria é bem completa, fala de muita coisa. Mas o principal está aqui, né? O local se chama Recanto Double Horse, fica em Ibiúna, São Paulo. Frei Chico, irmão de Lula, esteve lá no início do ano. A matéria do Cláudio Dantas, a manchete é exclusivo. Bens e negócios ligados a presidente do Sidnap incluem aras e construtora. O irmão do Lula foi lá, viu? No final do ano. Segundo o Cláudio Dantas. A Band veio falar que podemos estar diante de uma espécie de novo mensalão. Porque a investigação aponta que políticos recebiam mesadas de associações envolvidas no esquema dos descontos criminosos e a propina chegava a 50 mil reais por mês. Agora vai saber pra quê, né? Ele tá mandando esse dinheiro pro político fazer o quê com esse dinheiro? Fazer o quê? Até 50 mil reais por mês, rapaz. Roubando de velhinho pra botar no bolso. A Band não comenta quem são os políticos aí que estão sendo investigados. Mas tá aí, né? Bandeirantes. Não é blog de extrema direita não, viu? Pra ninguém reclamar. Esse caso aqui também circulou bastante aí no meio da semana. Aí você pergunta, a gente não ia falar do Lula? Sim, ia falar do Lula. Ah, mas esse rapaz não parece o Lula? É, não parece não. É filho do Lula? Não, não é filho do Lula não. Mas e o Lula, hein? Calma. Calma que a gente vai falar do Lula. Eu tô te falando que a gente vai falar do Lula. Barra do INSS.
Advogado Nelson Williams movimentou 4,3 bilhões em operações suspeitas, disse o COAF. Relatório do COAF, enviado à PF, aponta transações suspeitas de Nelson Williams e fez pagamentos a empresário da farra do INSS. Aí você pergunta, mas e o Lula? E o Lula? Eu falei que a gente ia falar do Lula. Me dá aí 5 segundos, rapaz. Os 3 advogados que organizam a Frente Ampla de Lula. A Frente Ampla do Lula nem tinha saído do papel. Nem existia ainda. Esta matéria é de 20 de dezembro de 2021. 2021. Nem estava certo que Alckmin seria vice do Lula. Aí o Breno Grilo do Bastidor fala o seguinte, né? Marquem bem esses nomes. Big Mac, né? Nosso grande Marco Aurélio de Carvalho, o cabeça do Prerrogativas, Belisário dos Santos Júnior e Nelson Williams. Nelson Williams. Partiu desse trio a união que se desenha para 2022 entre Lula, Alckmin, Márcio França e o PSD do Kassab. São esses 3 advogados que lideram as articulações para viabilizar uma candidatura encabeçada por Lula para enfrentar Bolsonaro. Dê certo ou não, o trio já fez bastante barulho. Esse é o Nelson Williams. Esse também é o Nelson Williams, segundo a turma do bastidor. Aí na nota fala o seguinte, né? Atualização. Em nota, Nelson Williams negou as informações. Disse que a notícia está fora de realidade da verdade e que nem sequer foi convidado por evento, gosta de meus advogados que participam do Prerrogativas, mas nada tem com o referido do grupo, certa amizade, também tem amizade com muitos políticos que lá participaram, porque sou partidário, exatamente por ter amizade e advogar para vários. Complementou dizendo que em seu escritório não atua associando-se a outras bancas de advocacia. Essa fórmula, inclusive, classificou de horrorosa para alguém crescer empreendendo no direito. Não recomendaria a ninguém, ressaltou, afirmando atuar em todas as áreas do direito por meio de 30 filiais próprias, com 1.500 advogados, representando cerca de 20 mil clientes e prevendo 1 bilhão de faturamento para 2022. Mas o bastidor diz que mantém informação. Aí o mesmo Nelson Williams volta a aparecer na CNN. Desculpa, no INSS. No Metrópolis. Matéria do Luiz Vassalo, que é o jornalista que desenterrou esse escândalo. É graças ao Luiz Vassalo. Na mira do COAF, Nelson Williams procurou a Polícia Federal após o escândalo do INSS. O Nelson Williams procurou a PF após a operação, querendo explicar de forma antecipada as transações milionárias que fez com o empresário Maurício Camisotti, um dos principais alvos da investigação. O Metrópolis apurou que o delegado Caio Colombo, responsável pelo inquérito, não tomou o depoimento do advogado, conhecido por ostentar um padrão de vida luxuoso nas redes sociais. O movimento de procurar um investigador para tentar se explicar antes mesmo de ser intimado é inusual. Não é normal, né? Mas graças a Deus, né? E eu entendo o lado dele. Entendo, porque você para e pensa. Nelson Williams já apareceu no passado como os articuladores da Frente Ampla do Lula, né? Ele acelera, aí aparece a extrema-direita, maldosa, e fala, lá, ó, o lulista. Aí ele sai, só porque ele é um cara partidário, só porque ele não é um cara envolvido em política, aí podem querer prejudicá-lo, só porque, sei lá, ele é partidário, né? Ele não tem nada contra o Lula, ele é amigo do grupo Prerrogativas, aí vai querer prejudicar. Ele falou, já foi. Sabe como é o Brasil? Graças a Deus aí. Pra mim, isso aqui só mostra que ele é um cara diferenciado. Muito diferenciado. Muito. Diferenciado pro bem, né? Porque diferenciado pro mal, rapaz. Banco BMG, que até aparece nos escândalos que já aconteceram na história brasileira, até envolvendo o PT. Áudios. Aposentados são enganados por parceiro do BMG em consignado. Áudios mostram como atendentes convencem aposentados a confirmarem seus dados para depositar ligação e firmar empréstimo fraudulento. Vê só. O BMG vai devolver o dinheiro que ganhou, com base no golpe dado por seus parceiros? A pergunta é legítima, principalmente diante de um modelo que há anos opera na zona cinzenta entre a formalidade contratual e o consentimento real do consumidor.
Quantos bancos seguiram a mesma lógica? Quantos intermediários foram estimulados, direto ou indiretamente, a explorar brechas que beneficiam o setor? Não se trata apenas de uma exceção. O padrão sugere algo mais sistêmico, onde a complexidade do produto, a vulnerabilidade do público e a distância entre banco e correspondente criam um terreno fértil para abusos. A entrada discreta da Febraban nesse debate pode indicar uma tentativa de contenção reputacional. Afinal, há interesse objetivo em evitar que esses episódios contaminem a percepção de solidez ou prejudiquem os números dos próximos trimestres. Não é acusação, é observação. Mas talvez valha acompanhar de perto o silêncio. Ele costuma dizer mais do que o barulho. Veja só. Quando se fala do consignado, no âmbito do escândalo do INSS, quem que ganhou dinheiro com o consignado? Quem que ganhou dinheiro consignado? Quem ganha dinheiro consignado, gente, é quem empresta o dinheiro. Quem empresta o dinheiro ganha o dinheiro. Obviamente, você vai ter esses sindicatos, essas entidades, esses parceiros que têm algum tipo de convênio com determinado banco e por essa pessoa ter um contato com pessoas que são possíveis clientes, eles oferecem um serviço. E aí eles ganham uma comissão. Mas a comissão é pouca. A comissão é pouca. Quem ganhou o dinheiro, o grosso do dinheiro, foram os bancos. Foram os bancos. Se o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro e tem alguém trabalhando para ele, o banco é responsável. O banco é corresponsável. O banco é corresponsável. O banco vai devolver? Porque é a obrigação do banco saber se o cliente realmente pediu esse dinheiro. Até porque você está terceirizando, às vezes, a prospecção de clientes. O banco tem que ter provas. Ainda que a lei fale, olha, se o cara mandar um WhatsApp falando que quer, você pode liberar. Não. A lei pode falar isso. Mas, irmão, se você é um banco sério, você pode falar. A lei diz que só isso já serve. Mas eu quero de você, vem aqui no banco, assine no banco, né? Ou então vem aí, assinatura autenticada em cartório, digital, bota a íris aí, o que quer que seja, e aí você libera. Na hora de ajudar quem quer produzir, são inúmeras as dificuldades, leis, regulamentações e burocracias. Na hora de fazer coisa errada, é uma má vontade para trabalhar que eu não consigo entender. O aumento nas queixas sobre crédito consignado à Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. As reclamações sobre crédito consignado só aumentam. Cobrança sem aviso, contrato que ninguém acha, uma burocracia que estava com qualquer correção, contrato que ninguém acha. Como é que o banco pode não achar um contrato? A Senacom avisa, mas tudo continua igual. O Banco Central não se mexe. Cadê o Banco Central como fiscal do Sistema Financeiro Nacional? Para ver. Cadê o Banco Central? Cadê o Galípolo? Cadê o Banco Central Independente? O mercado financeiro finge que não é com ele. E a Faria Lima? Prefere o silêncio. O modelo ainda entrega o que ela espera. INSS segue sem plano de ressarcimento um mês após a fraude ser revelada. Mas parece que agora vai. Ressarcimento será feito com recursos da União. Ou seja, o dinheiro aí que você paga de imposto que vai lá para a turma gastar. Eles vão usar o teu imposto para pagar quem foi roubado. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil de Lula. Esse é o Brasil de Lula. Senador do PT diz que CPMI do INSS não é bom, não é de bom tom para o governo Lula. E saiu algumas notícias aí falando que o Alcolumbre teria escolhido Omar Aziz para ser o presidente da CPMI no Senado. A Andréa Sadi, no meio da semana, falou de outro escândalo. Saldo do FGTS some do aplicativo e usuários reclamam nas redes sociais. Rolaram alguns prints, né? Mais uma coisinha. Aí, diante disso tudo que está acontecendo, né? Todo escândalo do INSS, e estávamos nós aqui esperando quando iria sair alguma pesquisa para começar a medir o impacto aí no Lula, né? Desaprovação de Lula sobe a 53,7%, diz Atlas Intel. O segundo instituto mais lulista do Brasil.
O seu dono, André Romão, fã do Lula. Levantamento mostra que percepção negativa subiu 3,6 pontos percentuais em um mês. Oh, que gostoso. Lula pede para Bolsonaro, Tarcísio e Michele. Coitado do Lula, né? Coitado de uma porcaria, coitado do povo. Aí tá ali, né? Quando o Lula achou que o povo, né, bobo, com memória curta, tava esquecendo das maldades que ele fez, tome, pá, receba. Receba, Lula. Na verdade, o ponto é que esse mês que deu a queda de desaprovação é porque teve um percentual grande que falou que quem não sabia. Não sabia. O cara mora no Brasil. O cara mora no Brasil e não sabe falar se o governo Lula é bom ou ruim. O cara mora no Brasil, ele não sabe falar. Ele não sabe falar se ele aprova ou desaprova. Ele não sabe. Mora no Brasil, não sabe. Mas tudo bem, né? É a vida que segue. Aí eu fui dar uma olhada na pesquisa, tem outros dados, né? Olha que lindo, rapaz. Ruim, péssimo. Só faz crescer, ó. Máxima histórica, 52,1. Tá um lixo esse governo. Tá péssimo. Bom. Que bom que está péssimo, né? Que pra ver se o povo acorda. Espero que o povo acorde aí, viu? Maiores problemas do Brasil. Diante do escândalo do INSS, curiosamente, corrupção volta a ser os maiores problemas do Brasil, né? Parece que o roubo voltou à ordem do dia. E insegurança, né? Coitado em segundo lugar. Esse é o governo Lula. Esse é o Brasil do PT. Este é o Brasil do PT. No meio da semana já tinha saído outra pesquisa do IPESP do Lavareda, que a situação é ainda mais catastrófica para o Lula. 55 versus 40. Aí dá ruim pro Lula, viu? Vai dar ruim. Aí, nesse cenário, o Jornal Nacional aí tá com algum problema com o Lula aí. Não sei se não caiu o Pix, o que foi que aconteceu. Mas se você ver aqui, ó, rapaz, os caras botaram aqui, né? Brasileiros trabalham de 1º de janeiro até 29 de maio exclusivamente para pagar impostos. Se tu parar pra ver aqui, né? O Brasil, desde que Lula assumiu, o brasileiro só paga mais imposto, só paga mais imposto, só paga mais imposto, só paga mais imposto. Aí chegou aqui, ó, 2016. Ficou estabilizado, ó. Aí quando é que o brasileiro começa a pagar menos imposto? Quando é que o imposto começa a cair? Curiosamente, ó, eu vou até puxar ali pra... É uma curiosidade sem igual. O brasileiro começa a pagar menos imposto a partir de 2019. O miserável do Bolsonaro deu sorte. Foi uma coincidência. Foi uma coincidência, viu, Bolsonaro? Uma coincidência. Ah, rapaz. Aí tu vê, ó, caiu 19, caiu 20, 21. Aí deu estabilidade 22. Aí deixou aqui, ó. 23 é o primeiro ano do governo, né? Tá colhendo aí o trabalho anterior. Aí caiu. No ano seguinte, voltou a subir. Pegou que tava com a... a máquina tava andando, né? Tava pronta. Ali, assustador, né? Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Parabéns. Parabéns. Aí, nessa sequência aí de... Como é que a gente descreve o governo Lula, né? Sequência de acertos. Sequência de entregas para a população. Ontem o Lula recebe mais uma ótima notícia. A Moody, a mesma agência que, após o Lula se encontrar com eles nos Estados Unidos, eles aumentaram a nota e ninguém conseguiu concordar. Ontem a Moody tá ali, né? Redução da perspectiva pela Moody evidencia risco maior de deterioração da nota brasileira. Quem escreveu a nota foi a jornalista que trabalha para Miriam Leitão, né? O agente também ponderou que, embora o governo destaque o bom desempenho do PIB, o resultado foi obtido com a política fiscal expansionista que pressiona a inflação e mantém a taxa de juros no maior nível dos últimos 19 anos. Tudo isso afeta negativamente a relação dívida bruta barra PIB, o principal indicador das agências para avaliar a nota soberana. O Brasil está mais perto de ter uma piora da sua nota do que uma melhora. Está mais perto do fim do que de dar bom. Aí, vai juntando. Lula tá
assim, no auge. Armínio Fraga. O governo não tem um caminho para o país. É nada. É um gênio. O Armínio Fraga é um gênio. Só sendo um gênio para chegar numa constatação como essa. Sério, se me perguntasse, pra mim, até hoje eu não sei falar se o governo Lula tem ou não tem um plano pro país. Tô em dúvida se o Lula é um bom presidente. Aí ela comenta, né? A turma do mercado da Faria Lima, dos think tanks internacionais, nunca foi enganada pelo lulismo. Nunca. Precisavam de um governo dócil, previsível e operacional. Alguém que aceitasse destruir o presente para viabilizar o país do futuro desenhado por eles. Quebre o pequeno e o médio e venda para os amigos do Armínio Fraga. Agora, Armínio Fraga reclama que o governo não tem um caminho para o país, mas o rumo vem sendo executado com método. Redução deliberada do papel do Estado, alienação de funções estratégicas, flexibilização das estruturas produtivas, crescente dependência de fluxos financeiros e decisões tomadas fora do território nacional. Não se trata de erro de rota, trata-se de projeto. Um Brasil sem capacidade de decisão, submetido a metas, rankings e modelos de fora, tecnocrático na forma, submisso na essência, vassalo na essência. Ontem o Danilo Thomas escreveu algo que vai na linha que eu sigo falando e repetindo. Em 10 anos, o que sobrar da esquerda vai olhar para trás e a própria esquerda vai entender que Lula foi o maior problema da esquerda. Não debato com petista por um único motivo. Não confio na honestidade intelectual de petista. Todo petista pisca na hora H. Mesmo o Breno Altman, com toda a sua incisividade em relação à Palestina, contemporiza quando entra na questão do governo Lula a esse respeito. O cara é o brabo. E o Lula? Ah, não, mas veja, não, Lula, correlação de forças, porque o Lula não pode, porque o Lula... Sempre tem uma desculpa. E o argumento é o mesmo de sempre, né? Baseado na banalização da questão de correlação de forças, que nunca foi favorável aos trabalhadores à esquerda nos 2 últimos séculos. Eles estão sempre prontos para justificar a inação e esconder a realidade, que é o vazio do Lula e do PT. Não haverá nunca a hora ideal para o PT florescer. A hora ideal não existe. O PT não é uma fruta de estação. E há 45 anos o PT é isso. O fato da classe trabalhadora com alto nível de organização ter entrado no partido confunde a leitura. Não é que o PT era organizado, mas quem já estava organizado entrou no PT e foi sendo desorganizado e desmontado. Não foi o PT que deu corpo e alma para a classe trabalhadora, foi o contrário. Gente, o Brasil já tinha sindicatos. O Brasil já tinha diversas organizações populares. Sempre tiveram greves no Brasil, 1001 coisas. Não é o PT que cria isso. É essa turma que é instrumentalizada pelo PT. Foi o mesmo partido em seu natural processo de burocratização que afastou e domesticou essa classe. Domesticou. Eu também estou usando esse termo. Poucas coisas simbolizam melhor o fim da nova república que a CUT hoje. A CUT botava medo. Hoje é capaz da CUT estar lá no pregão da B3 fazendo a IPO da CUT e pagando dividendo pro B3, para BTG, quer dizer, pagando dividendo para BTG. O que é a CUT? Comparado que o CUT já foi um dia. E já passou da hora de ficar claro, Lula só sabe agir dando um pouco para os pobres, de modo a evitar que a tragédia social cause danos e muito para os ricos. O Lula dá migalha para manter o povo adormecido enquanto é saqueado. O objetivo primeiro do PT é manter essa política de conciliável inconciliação fora de um contexto de bonança externa. Foi a classe trabalhadora e parte da classe média que eles sacrificaram entre 2015 e 2016 para continuar no poder, acreditando nesse amanhã que nunca vem e nunca virá. E são esses mesmos setores os mais prejudicados agora. Lula rifa o pobre, a classe média, para manter o apoio da Globo, para manter apoio de banqueiro. Danilo Thomas é de esquerda. Esse cara é de esquerda, assumidamente de esquerda. Ele estudou e ele tem com muita estima a Maria Tavares, esqueci o nome dela, uma professora economista,
fumar um cigarro doido. Ele gosta, esse cara de esquerda, falando isso do Lula. Nos anos 2000, com a bonança externa, uma certa consciência geral em torno da redução das desigualdades depois das tragédias dos anos 80 e 90, ainda se podia ter ilusões. Faz 10 anos que aquilo acabou e não vai voltar, pô. Acabou o tempo da inocência. É preciso olhar para a realidade e intervir a partir dela. Mascarar a realidade é confortável, só que no dia seguinte é pior. Não dá mais. Ninguém aguenta mais o Lula. Aí, pensa aqui, né? O país estava sendo administrado de forma irresponsável. Consertar leva tempo. O Tatu Toco também tá na esquerda. Não deu tempo nos 16 anos de governo de PT. Já tem 16 anos de PT, de Lula, Dilma. Agora Lula de novo. E não consegue. Aguenta mais aí 40 anos. Pula consertar. Eu nem vou comentar sobre isso daqui hoje, né? A Eletrobras contrata a BTG para venda da eletronuclear, né? Lá vai o André Esteves de novo. Aí tá que o governo Lula é uma mãe. Eu ia comentar isso depois. Eu quero fechar o vídeo com a coisa que vai fazer sentido. Que é isso daqui, ó. Eu nem porque quando eu fiz o teste só pra ver se meu áudio tava bom. Quando eu fiz o teste só pra ver se o áudio tava bom, eu abri o Twitter pra olhar. Cadê aqui? Se aparece na minha timeline direto. Aqui. Apareceu na minha timeline. Aí eu já tava pra começar. Aí eu vi o... Não foi esse aqui não. A Tsuki fez até um levantamento aqui, né? De quem usa RTzinho. No Eduardo. Foi isso aqui, ó. Cadê? Tsuki? Aqui, ó. Ela postou esse vídeo aqui, ó. Do meu amigo Nildo Rodrigues. A gente nunca conversou, mas a gente é amigo. Ele só não sabe ainda. Um dia ele vai saber que a gente é amigo. Ele já é da tropa já. Ele só não sabe ainda. Tem que avisar pra ele. Foi isso aqui. Respaldando toda a política da classe dominante em cada ação do seu governo. Lula. Olha a mediocridade dos ministros. Lula. Olha a ação política em cada uma delas. O petismo e Lula é incorrigível. E depois de Lula, observem a tragédia. Quem é o quadro petista? Um ultraliberal como o Haddad, que já foi testado na presidência. Então, o que o Lula vai nos herdar? A dirigente maior do partido foi até agora a Gleice. E o substituto dela, já está determinado, é o Edinho. Então, observe que da degradação do dirigente no partido, a acomodação dos chamados dirigentes sindicais, a podridão desse governo. Olha o escândalo sobre, essa semana, quem tomou as redes nacionais? Bolsonaro, para falar sobre o quê? Sobre a fraude na Previdência Social. O governo devia ter dito, sabe o quê? Olha, de imediato, foi erro nosso, vou mandar pagar imediatamente, faço um mutirão e o INSS recomponha com os sindicatos e atendo a massa dos trabalhadores. Mas então, joga para lá e a massa perdendo e a direita faturando. Quem é o irresponsável? Quem é o cúmplice da classe dominante? Só um. Lula. Você falou aí que o Bolsonaro falou muito ao longo desses últimos dias sobre essa questão da fraude lá do INSS. Inclusive, ontem eu estava ouvindo um jogo de futebol no rádio aqui no Rio de Janeiro, porque eu ainda ouço futebol na rádio. E durante o intervalo do jogo entraram várias inserções do PL, falando justamente sobre isso, criticando essa crise, criticando o governo Lula nessa crise do INSS. O próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, fez ali a sua fala durante uma das inserções, o Bolsonaro, enfim, uma série. Pelo menos umas 4 inserções eu ouvi ali durante o intervalo do jogo de futebol, que tem 15 minutos, viu, gente? Bom, Nildo, antes de eu passar aqui... Eu vi essas mesmas inserções no Jornal Nacional. Então, bom, você escutou pelo rádio que eu assisti pela televisão. Milhões assistiram. Poderia haver uma inflexão radical? Eu digo, o bordão da Revolução Brasileira, da nossa tendência, está em curso. Está em curso uma inflexão radical. Bom, ela está encontrando uma tradução na mão da direita, com imensas dificuldades, porque o povo também tem sua desconfiança. De onde que vem o apoio eleitoral da direita, Anderson, e ouvintes do Faixa? Vem do fato de que a direita vocaliza o repúdio ao sistema político, à república burguesa, suas instituições, parlamento, STF, é coisa mais antipovo que o Supremo Tribunal Federal, aquela corte sanciona, está cancelando o direito trabalhista no Brasil através da Carmen Lúcia e todos aqueles ministros que não merecem o nosso respeito em absoluto. Então, veja o que está acontecendo aqui. O Nildo tá igual esse microfone, ó.
Tá flutuando. O homem tá flutuando. Passa uma régua embaixo dele. Flutuou. A direita está contra a burguesia. Ah, pai! A turma não tá se contendo. Eu vou ter que mandar uma mensagem. Tem que mandar. Não pode ser correio, né? Se mandar correio, foi a carta do trem, vai levar 20 dias pra chegar. Tem que mandar um zap aí. Tem que mandar um telefone do dia. Fala, Nildo, se controle, professor. Você tá demais. Tá demais. Tá dando muito na pinta. Você tá igual o Ruizão. Calma, calma. Por que a direita consegue ter apoio popular? Porque a direita está ao lado do povo. Doeu assumir isso. Doeu. Fala a verdade. Doeu. Caiu um pedaço? O braço caiu? Ah, não, tá aí, tá inteiro. Por que a gente não pode olhar o Brasil, sabe, de maneira honesta? Olha de frente, pô. Poxa, eu fico vendo a galera aí que não é lulista doente da cabeça, mas os caras ainda têm assim umas resistências. Eu falo, cara, pô. Para de achar que só vocês aí têm virtude. Porque na hora que vocês precisam fazer uma análise real da coisa, vocês sabem, velho. Vocês sabem que a direita... E ele não faz nem extrema-direita, né? O Nilton tá demais. Tem que fazer extrema-direita. Extrema-direita, né? Cara, só são pessoas comuns, com seus erros, com suas virtudes, tentando acertar. Mas gente realmente bem intencionada. Realmente bem intencionada. Não é difícil de ver isso, pô. Não é difícil. Vamos terminar aqui o vídeo dele. É que a direita só não leva tudo porque uma grande parte do povo, que inclusive vota nela, não confia na direita. Tem um vácuo. Do outro lado, tem essa esquerda liberal. Ela absolutamente cúmplice, simuladora, mentirosa e tem uma concepção parlamentar de política. Em última instância, tem um vácuo. Esse vácuo tem que ser ocupado por um radicalismo de esquerda. E uma inflexão radical está sem uma paternidade. É aí que eu reivindico o poder das vanguardas e o exercício da crítica. Por último, Anderson, temos muita coisa para fazer agora. Está ao alcance da mão falar com as massas? Não. Nenhum. Nem esses deputados do PSOL, do PDT, ninguém consegue falar com as massas. Por enquanto. A direita fala com as massas. E o Lula se recusa a falar com as massas. Porque ele tem medo que as massas em movimento naturalmente arquivariam tanto o Bolsonaro quanto ele. Colocaria os dois no lixo da história. Ontem, um grupo... Eu acho que não, viu, Nildo? Aí pagou o pedágio no final. Acho que é exatamente por se comunicar com as massas que o Jair tá onde ele tá. Mas enfim. Não dá, velho. Não dá pra onde correr, gente. Não dá. Se para analisar honestamente o governo Lula, é essa porcaria que tá aí. Só um louco, só uma pessoa louca da cabeça vota no Lula. Apoia o Lula, bate palma pro Lula, acha que o Lula tá fazendo uma coisa boa por esse país. Não dá, pô. Não dá. A tropa só cresce. É o movimento aí de união nacional, é a tropa. Bota aí, tem que fazer o crachá, né? No fim, vai ter até 2020 vai ter que fazer o crachá. Pra sair distribuindo aí pra todos os integrantes. Brincadeiras à parte. Vou baixar esse vídeo, mando lá no Telegram também. Se o meu trabalhinho também, né? Quiser dar um pouco mais, passando no canal, tem um valeu, tem um peito na inscrição. E vamos ver, né? O que é que o dia de hoje nos reserva. Se dá pra gente comentar amanhã sobre essa questão do IOF e do BTG com eletronuclear, que tem umas histórias interessantes. E também uma questão com o Klaus Schwab. Vamos ver se amanhã dá tempo. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!